A dermatite de contato por irritantes, ela pode se desenvolver após uma única exposição. A gente não precisa das células de defesa, das células de memória para desenvolver. Ela depende muito da concentração do agente. Então, muitas vezes, se a gente pegar um ácido muito fraquinho e encostar na pele, pode ser que a gente não desenvolva o eczema. Mas, se a gente encostar num químico forte, a gente vai desenvolver. As condições do paciente influenciam. Então, se o paciente já tinha pele ressecada, às vezes ele já tinha uma dermatite atópica, já tinha lesões na pele, isso favorece a irritação. Por quê? A nossa barreira da pele já está lesada. Então, o irritante, ele entra em contato, ele consegue penetrar nas camadas mais profundas e gerar essa irritação. Onde normalmente que a gente tem mais comumente esses quadros? Nas mãos, que normalmente é onde a gente encosta em tais substâncias, né? Qual que é uma das mais comuns? É o que a gente chama da dermatite da dona de casa, né? Então, excesso de água, sabão, álcool, isso tudo hoje que a gente tem aí a pandemia, que tá todo mundo usando muito álcool, a gente tem uma incidência elevadíssima de dermatite de contato irritativa. É o sabão, é o detergente que está te dando alergia? É uma coisa específica? Não. É o excesso de água, o excesso de sabão, o excesso de bucha, de substâncias abrasivas. Isso vai danificar a camada mais superficial da pele e vai favorecer esse processo inflamatório que a gente conversou lá do início, tá? Então, etiologia: sabões, detergentes, produtos de limpeza, álcool, ácidos, solventes industriais, plantas. Então, pimenta pode causar, outras plantas primas aí da pimenta também podem causar. Fibra de vidro, então coisas ásperas, tecido sintético áspero, tudo isso pode causar a dermatite de contato irritativa. Toda substância pode causar uma dermatite de contato irritativa. E as dermatites de contato alérgicas. Então, como que isso acontece? A gente tem o contato com uma substância, e essa substância, ela é um sensibilizante, ela é um alérgeno que eu tenho alergia, vamos falar assim. Eu tenho uma célula que reconhece aquilo como estranho ao meu organismo. A partir do contato que eu vou tendo com isso, eu começo a produzir célula de defesa. Se o contato é muito raro, se o contato é muito pequeno, essa velocidade de produção de célula, ela também é lenta. Se o contato já é mais intenso, e isso também depende do hospedeiro, depende do paciente, às vezes ele tem uma reação inflamatória um pouco mais rápida e um pouco mais forte, vamos falar assim, essa reação pode ser um pouco mais rápida. Então, a gente pode ter a dermatite de contato alérgica a partir do segundo contato com a substância. Existe um máximo? Não. Tem paciente que desenvolve dermatite de contato depois de 30 anos tendo contato com a substância. Isso é muito comum, por exemplo, a níquel. Paciente que tem dermatite de contato a brinco, que desenvolve com 30, com 40 anos depois de usar a bijuteria. Então, não é assim, não, já uso isso há muito tempo, não é possível. Sim, é possível, justamente por essa resposta individual. Então, depende do quanto você foi exposto e depende da sua resposta imunológica. E ela não depende da concentração. Então, justamente por isso, por a gente ter uma resposta imunológica, às vezes você vai entrar em contato com um pouquinho da substância depois de um tempo que você já está sensibilizado e você vai desenvolver uma reação grande, inclusive com lesões à distância. Então, outra coisa interessante é que ele não dá, a dermatite de contato alérgica, ela não dá somente nas áreas de contato. Ela pode dar em outras áreas do corpo. Então, por exemplo, lesão nos antebraços sem ter contato, lesão na face, lesão nas pálpebras, dermatite de contato alérgica a esmalte, por exemplo, é muito comum de dar eczema nas pálpebras. Então, por quê? A gente tem tanto a reação à distância quanto pela evaporação do alérgeno que vai entrar em contato com as pálpebras. Então, isso também é uma forma legal da gente identificar. E aí, causas de dermatite de contato. Então, aqui não estou falando só de cosmético, estou falando de tudo. Então, níquel, que é muito comum, neomicina, bálsamo do Peru, timerosal, bacitracina, que tem no Nebacetim, que a gente usa e que muita gente usa demais. Tô com machucadinho, usando Nebacetim. Nebacetim é uma das super causas de dermatite de contato que a gente tem. Olha só. Cobalto, que está presente no couro e na tintura, o carbamix, que está presente na borracha, parafenileno-diamina, sulfonamida, que é a sulfa, parabeno, mercúrio. Então, são as principais causas de dermatite de contato que a gente tem. Então, agora entrando nas dermatites por cosméticos, né? Então, aí, qual que é a maioria? Então, a maioria ainda é dermatite de contato irritativa. Por quê?
é pelo uso de desodorante, de espumas de banho, de shampoo, de substâncias que vão causar essa irritação direta, tá? Então, essa é a grande maioria, sim, e a grande maioria das dermatites de contato também. Isso condiz com a etiologia de todas as dermatites de contato. Quantos por cento da população que tem dermatite de contato alérgica a cosméticos? Bom, em torno de 1% é o que os estudos falam, mas a gente questiona se isso não é subestimado. Por quê? Que a notificação é muito difícil, e a outra coisa é que muitas vezes você começa a usar um produto, você sentiu um desconforto, você já troca, né? E aí com isso a gente não notifica e provavelmente a gente tem uma incidência um pouco maior da dermatite de contato alérgica. Mas a grande maioria continua sendo irritativa. Principal faixa acometida de dermatite por cosmético. Então, mulheres de 20 a 50 anos, né, que são as pessoas que mais usam cosmético, então com certeza vão ser mais acometidas. Regiões, então face e pálpebra, tá? Por quê? Porque a gente tem uma fragilidade, então uma sensibilidade um pouco maior nessas regiões e porque a gente aplica uma quantidade maior de produtos. Então, a gente vê muito paciente usando rotina de 13 passos, de 14 passos. Se a paciente desenvolve uma dermatite nesse uso, a gente tem que excluir tudo, né? Porque são 13 coisas diferentes, cada uma das coisas tem muitos ativos. Então, tem muitos conservantes e tudo. Então, é um lugar que a gente mais passa creme, mais passa sérum, mais passa produtos. Então, há a maior chance da gente ter uma dermatite de contato alérgica nesses locais. Então, coloquei uma fotinha de uma pálpebra com uma dermatite, aí que é muito comum, que a gente vê muito no consultório. E entre as dermatites de contato alérgica, qual que é a principal causa de dermatite de contato alérgica a cosmético? É o perfume, é o que a gente estava conversando. Então, essa dificuldade e essa falta de explicação das empresas e das indústrias nos rótulos de falar o que tem, o que não tem perfume, e quais que são os componentes do perfume, né? Isso é difícil até para a gente colocar no teste de contato na bateria, porque não dá para a gente saber. E normalmente não é o perfume que a gente usa, porque o perfume que a gente usa, eles são feitos cada vez mais com menos ativos, menos concentrados, para a gente não ter reação. Então, são os cremes perfumados, o sabonete perfumado. Então, se o paciente, a primeira coisa que a gente fala quando ele vai lá com uma dermatite é para de usar tudo com cheiro e com cor, né? Porque possivelmente tem agentes que vão aumentar o cheiro ou que vão atenuar o cheiro do perfume, e aí eles usam isso muito na formulação sem a gente saber exatamente o que é. Então, 30 a 45% dos casos de dermatite de contato alérgico a cosmético são por perfume. E isso, né, então é importante. Raramente perfume em si, mas principalmente produtos perfumados. E produtos que mudam muito a fórmula para até ter uma cosmética um pouco mais agradável, sem a gente saber o que tem realmente. Sim. Aí, Manu, aqui dentro desse contexto, eu queria fazer um destaque até relacionando o porquê que as pessoas buscam muito a cosmetologia natural, os cosméticos naturais, quando apresentam alergias, e muito associada a essa questão de estar muito relacionado com perfume, né? Dentro da cosmetologia natural, a gente utiliza muito os óleos essenciais como fonte de fragrância nos cosméticos. Então, eu acho que esse é um dos principais benefícios, porque além da gente saber, não que também os óleos essenciais não possam causar alergia, qualquer tipo de componente pode ter, né, para cada indivíduo, pode manifestar de uma forma muito peculiar, muito particular para cada um, mas pelo menos ele é abaixo, né, assim, com certeza, das fragrâncias sintéticas. E, além disso, quando são utilizados os óleos essenciais, eles vêm bem discriminados dentro dos cosméticos. Então, se é uma irritação pelo óleo essencial, a gente consegue saber pelo menos o que você está utilizando ali dentro daquele cosmético natural. Então, isso é E é um uma coisa aspecto mais pura, né, Rê? Assim, é o óleo, natural. né? Não é Sim, um mix de fragrâncias. O mix de fragrância é exatamente. assim, é um buraco negro, ninguém sabe, ninguém tem ideia do que seja, e é muito difícil você saber exatamente qual que é o ativo do mix. Normalmente a gente tira tudo. E ainda tem, que é outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, reação cruzada. Então, muitas vezes, você tem alergia a um, mas ele tem uma reação cruzada por outro. Então, se eu uso o outro, você também vai ter a dermatite. Então, o ideal é que evite mesmo. E aí, quais que são, então, as principais causas de dermatite de contato irritativa, né, que são a maioria, pelos cosméticos? Então, eu coloquei alguns aqui, que são os mais irritantes aí para a nossa pele.
que normalmente a gente até vê, a gente sabe dessa característica. Então, por exemplo, a gente usa peróxido de benzoíla para tratar acne nas pacientes. Muitas vezes a gente tem esse potencial irritativo. Só que a gente consegue manter o uso dessa substância diminuindo a frequência ou usando um creme hidratante antes, da mesma forma que a tretinoína. Então, por não ser uma reação imunológica com criação de células de defesa contra tal substância, você consegue manter, quando você diminui a concentração, quando você melhora a barreira da pele, você consegue manter o uso do produto quando ele é necessário, claro. Então, isso é importante para a gente ver. Então, propilenoglicol, que é muito usado, depende muito da concentração, ele é muito usado como conservante também. Então, a gente precisa, não é que não posso usar, mas em alguns casos você vai poder usar. Os shampoos têm muito lauryl sulfato de sódio, por exemplo, e nem sempre você vai ter uma dermatite. Então, depende muito da condição do hospedeiro, da nossa condição, da nossa pele e da concentração, do pH e tudo do produto. Joia, só fazendo um destaque ali para o óxido de etileno, né, que são são as substâncias que passam pelo processo chamado de etoxilação, que é um processo que, inclusive, é proibido pelos órgãos certificadores de cosméticos naturais, que são aqueles identificados como PEGs dentro da lista de ingredientes dos produtos. Tem várias substâncias que são etoxiladas, que aumentam a característica de surfactância e tudo mais, e tem vários deles dentro dos cosméticos tradicionais. E justamente por aumentar essa capacidade de surfactância que ele vai ser mais irritativo, justamente por danificar mais a barreira da pele. Certo? Assim como o lauryl sulfato de sódio, né? Tipo, toda a sua intensidade de surfactância está muito relacionada à sua intensidade também do poder irritativo, né? E aí, então, o que a gente conversou? Todo cosmético pode ter um potencial irritativo. Então, não existe, você pode ter uma irritação por todos os cosméticos. Não existe uma preferência ou um alérgeno específico. Todos eles podem causar. Então, depende, de novo, da concentração, do pH, da solubilidade, da duração, tipo de contato, veículo e condições do paciente.